O mês de novembro, todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo apresentaram déficit de chuvas em relação à média histórica. O nível do sistema Cantareira, com 25% de seu volume, não apresentava um valor tão baixo desde março de 2016, na saída, da crise hídrica. Como será que estão os outros reservatórios que abastecem a Grande São Paulo? Como estão os reservatórios das usinas hidrelétricas? Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, vamos atualizar os reservatórios que abastecem São Paulo, só para a gente ter uma ideia da situação. Sistema Cantareira, 25% do volume. É preocupante, né? Muito e o que mais? Preocupante para essa época do ano, porque, como você bem disse, é o volume mais baixo desde a saída da crise hídrica anterior. E se nós fizermos uma comparação com 2013, dezembro de 2013, aí na antessala da crise hídrica, hoje nós temos todos os reservatórios que estavam em operação naquele momento, ou seja, todos, exceto São Lourenço, que começou a operar em 2018, todos eles estão com o nível mais baixo do que apresentavam em 2013. Então, Cantareira está 18% abaixo, o mesmo valor para o sistema Alto Tietê. O Guarapiranga, 32% abaixo. Esses são os três principais sistemas que abastecem a região metropolitana, Cantareira, Alto Tietê e Guarapiranga. Cotia, uma diferença de 53% a menos, Rio Grande 15% e Rio Claro 49%. Então, hoje, o saldo disso é que nós temos 14% menos água armazenada do que em 2013, no mesmo período, apesar dos esforços realizados pela Sabesp. A Sabesp, sempre que questionada, ela relata todos os esforços que ela fez, como o desenvolvimento de um novo sistema produtor, o sistema São Lourenço, interligação dos mananciais. O sistema Cantareira, ele conta com uma fonte adicional de água, que é a transposição parcial do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. A população tem feito a sua parte, porque ela está economizando água, Hoje a economia é cerca de 12% em relação ao que se consumia antes da crise hídrica, Então, foram feitos uma série de esforços, mas a verdade é que hoje nós temos uma quantidade menor de água armazenada, em termos de volume, do que na mesma época, em 2013, ali, no que a gente chama, na prática, de antessala da crise, mas, na verdade, tecnicamente falando, a crise já estava configurada em 2013. É uma situação muito parecida com o que aconteceu esse ano, ou seja, há uma relutância do governo, da Sabesp, em reconhecer oficialmente a existência de uma crise. Inclusive, há matérias que relatam diminuição da pressão na rede de distribuição. A Sabesp reconhece que vem fazendo isso de uma maneira mais intensiva, mas tem evitado amarrar essa operação a um reconhecimento explícito da situação de crise. E o prognóstico climático, Roxane e ouvintes, ele não é positivo, porque ele indica que nós vamos ter um verão com chuvas abaixo da média. Nós tivemos realmente uma primavera um pouco mais chuvosa no início, que estava dentro do prognóstico, mas com a volta do Laninha, nós temos a retomada desse período de estiagem, ou de chuvas muito, muito irregulares, o que efetivamente não tem contribuído para a recarga dos mananciais. E o Laninha, ele segue até o final do verão, aí, quando começa o nosso período de estiagem, onde tradicionalmente nós não temos chuvas substanciais. Ou seja, já é possível dizer, com bastante certeza, de que nós teremos o primeiro semestre do próximo ano totalmente comprometido, sem condições de repor a água que os mananciais precisariam. Não dá ainda para avançar no segundo semestre, dizer o que vai acontecer aqui na região metropolitana no segundo semestre. Mas pelo menos até a metade do ano que vem, eu avanço até um pouco mais, até agosto, que já é um mês tradicionalmente seco, nós vamos ter esse comprometimento. Então é uma situação muito preocupante e nós, infelizmente, já estamos enfrentando uma crise de abastecimento com essa redução de pressão que a Sabesp tem promovido no período noturno, que tem levado aí
algumas pessoas, inclusive, a relatarem falta de água. Né? A gente está percebendo, né? Quem vai para a cozinha, vê a pressão menor da água nas torneiras, está percebendo Sim. isso, né? Já no finalzinho da tarde, lá para as 18, você já começa a abrir a torneira e perceber que tem menos volume de água. Portanto, Exatamente. O resumo Laninha está terminando, mas o saldo está aí, é negativo, é ruim, nível das hidrelétricas tem recuperação insuficiente e São Paulo está numa situação bastante preocupante. Quer dizer, talvez medidas para a gente concluir, medidas adicionais deveriam ser tomadas, além do que já foi feito até aqui, fazer um alerta mais direto à população, professor, talvez, eu não sei. A Sabesp ela tem passado uma imagem ambivalente, porque de um lado, sempre que arguida pela imprensa, ela tem se manifestado de que não há razão para qualquer tipo de preocupação neste momento, ela sempre coloca neste momento, né? Mas ela não avança mostrando quais são os prognósticos que ela tem feito para o próximo semestre, né? Ou seja, para o primeiro semestre do próximo ano. Então ela fala que está tranquila, mas não avança nisso. E, por outro lado, ela vem mantendo uma campanha publicitária pedindo para as pessoas economizarem água, né? Mas é fundamental que ela reconheça a existência da crise, né? Todos os dados mostram isso, ou seja, nossa situação piorou muito comparativamente a 2013, porque isso efetivamente vai fazer com que a população economize água. Infelizmente ainda a gente encontra pessoas na rua lavando calçada, né? O que é um absurdo nesse momento, diante da escassez hídrica, né? E só um detalhe, né? O Laninha ele ainda não está terminando, ele começou agora, ele vai até fevereiro. E isso também tem prejudicado a recarga das hidrelétricas. Nós estamos com Furnas ainda com 21%, Emborcação, vou citar só 4 aqui que são sistemas importantes, que estão na região central do Brasil, Furnas com 21%, Emborcação 14%, Serra da Mesa 23% e Nova Ponte 13%. Então, às vezes o governo ele passa a impressão de que a crise no sistema hídrico de geração, né, de energia elétrica, essa crise já se resolveu com essa chuva, mas não, na verdade nós estamos com vários reservatórios importantes, muito depreciados em relação ao seu volume, com uma capacidade reduzida de geração de energia elétrica, e também com um prognóstico muito negativo. Não serão essas chuvas de verão que vão resolver o problema desses reservatórios também. Atualmente nós temos chuvas, né, no dezembro, janeiro, fevereiro, mas isso não significa que o volume necessário de chuva se fará presente a ponto de resolver esse problema. Só para dar esclarecer às pessoas o que a gente fala quando precisa de um volume substancioso de chuva. Como é que o Cantareira ele saiu da crise anterior? Ele chegou no volume morto em torno de menos 25%. E quando ele sai da crise, ele estava em torno de 25% positivo, ou seja, houve uma variação de 50% no sistema Cantareira. E em quanto tempo isso aconteceu? Em 16 meses, com um El Niño, que é o oposto do que nós temos agora, com um El Niño de média forte intensidade, que tomou o final de 2014, todo o ano de 2015 e o começo de 2016. Ou seja, é necessário muita água para que efetivamente a gente recarregue um sistema como o Cantareira, que é um sistema grande. Agora, quando nós pegamos uma usina hidrelétrica como Furnas, né, o Lago de Furnas é um verdadeiro oceano. Então nós precisamos de muita chuva, e uma chuva bem distribuída, uma chuva constante durante vários meses, né, não contínuo, mas assim, episódios de chuva, por exemplo, 1 semana, 2 semanas de chuva, bem distribuída, não aquelas tempestades muito fortes, né, que pouco contribuem para uma recarga efetiva. Nós precisamos disso para conseguir uma recuperação melhor desses reservatórios. E, infelizmente, isso não está no prognóstico climático, né, da parte central do Brasil para baixo, pelo menos até a metade do próximo ano. Nordeste e região norte, exatamente em função do Laninha, a região norte tem apresentado chuvas importantes, e no Nordeste também várias regiões também têm apresentado chuvas importantes nessa gangorra que é o El Niño Laninha. Ou seja, quando ocorre o Laninha, resumidamente, chove pouco no sul e chove mais no norte e nordeste, e quando ocorre o El Niño, a situação oposta se verifica. Tá? Mas infelizmente o prognóstico não é favorável
para o primeiro semestre do próximo ano. Tá aí, portanto, e da nossa parte, economizar, gente, economizar água, não tem jeito. Professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais, que publicamos em nosso portal, jornal.usp.br, e também no canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Obrigada, professor. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.